Pronto, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver minha água primeiro. Beleza. Aula passada a gente falou do último presidente militar, né? Governo Figueiredo, né? E agora a gente está entrando no primeiro presidente civil, né? Lembrando que o primeiro presidente civil, ele não é o Sarney, né? A gente fala do governo Sarney logo depois da estrutura militar, mas o Sarney vai acabar assumindo. Lembrando, no final da aula passada, por que ele vai acabar assumindo? Porque na aula passada eu falei com vocês. O Sarney ele é eleito com o Tancredo Neves, né? O vice-presidente da República. O Tancredo é presidente e o Sarney a vice-presidente da República. O mesmo Sarney que até há pouco tempo atrás era presidente do Senado. Então, assim, o imortal, né? Sarney, o imortal. Até fazer essa piadinha com vocês, né? O Sarney, no caso, não existe nenhuma coisa histórica que debata sobre essa possibilidade, mas se vocês acreditam em teoria da conspiração, o Sarney dá um pouquinho de sorte. Por quê? Depois que o Tancredo, a chapa dele ganha, né, do Sarney e Tancredo Neves ganham, né, contra o Paulo Maluf, Maluf que vem pelo partido dos militares, né, depois da Arena, com a eleição indireta onde o Tancredo Neves e o Tancredo Neves e o Sarney saem vitoriosos, logo depois o Tancredo Neves ele vai se afastar por causa de problemas de saúde. Só uma curiosidadezinha que eu pulei aqui, só o PT, né, dos partidos que não eram militares, não votou no Tancredo Neves. Isso aqui é bem curioso, porque o PT era um partido bem, como posso dizer, chato na época, sabe? E não era um partido pragmático, não era um partido que pensava numa situação de vida melhor para o trabalhador. Era só do jeito que eles queriam ou não era, beleza? É mais ou menos hoje em dia, só assim também, só que antigamente era pior. Eles mandavam toda hora e não estavam no impeachment e etc. Mas enfim, vamos voltar aqui para a linha de raciocínio. Assim que o Sarney assume, junto com o presidente Tancredo Neves, o Tancredo Neves ele vai buscar alianças externamente, apesar de já saber que estava doente, mas ele vai viajar o mundo afora, tentando consolidar a nova República Brasileira, né? Só que em 14 de março de 85, Tancredo Neves não aguenta. Tancredo Neves ele é afastado da República, assume a presidência Sarney, né? Não para sempre, entre aspas, né? Porque Tancredo Neves foi afastado por motivo de doença. Só que no 21 de abril, o Tancredo morre e o Sarney assume de vez a presidência da República. Lembrando, para quem gosta de teoria da conspiração, que o Sarney ele é do partido dissidente do partido militar, criado pós-Arena. Então, o Sarney por acaso mandou matar? Mas assim, o Tancredo já vinha doente antes, tá? Então, difícil. Vamos lá, agora vamos falar das questões do governo Sarney. Para começar, quando o Sarney assume, o Sarney tem um grande problema, que o seu partido, a sua base, né, que é o PMDB, que é o partido do Tancredo Neves, que é o partido... Não é o partido mais de esquerda, porque a gente tem PT, né, mas é o partido que mais de esquerda tinha poder naquela época. Naquela época era de esquerda, tá? O PMDB, o PMDB vai ver o Sarney como um filhote da ditadura, né, como diria o Brizola. Por que filhote da ditadura? Porque o Sarney é aquele cara que veio do Partido Militar, dissidente do Partido Militar, mas veio do Partido Militar também, beleza? Então, o Sarney, para tentar remediar a situação, para tentar conseguir apoio do seu próprio partido, né, do seu próprio partido não, mas do partido que é a base dele, o Sarney ele vai se aproximar de Ulisses de Guimarães. Ulisses de Guimarães é o presidente do PMDB e vai ser o presidente, não sei da Câmara, do Senado, mas vai ser a figura mais importante quando for feita a Constituinte. Mas a gente vai falar mais para frente, beleza? Ele vai ser o presidente da Constituinte, né? Além disso, ele precisava trocar os ministros, né? Porque afinal de contas os ministros foram escolhidos pelo Tancredo, então o Sarney tinha que escolher ministros que eram ligados a ele, só que ele tinha que fazer isso sem perder uma base política.
Como vocês bem sabem, e eu já falei isso com vocês algumas vezes, por que a Dilma caiu? Porque ela não tinha base política. Todo político tem que ter base política. O tomada, cara, tem que existir na política. É óbvio que você pode fazer um toma... É óbvio que você pode fazer um tomada lá da cá mais consciente, né? Pensando menos em botar pessoas como o nome dele mesmo, está preso agora, o Eduardo Cunha, beleza? Você pode fazer tomar da cá mais simples, vamos dizer assim, né? Não é simples a palavra, mais honesto. Mas, de fato, o Sarney vai mudando lá, ainda agradando as bases políticas, mas botando gente que era de confiança dele, beleza? Além disso, quando o Sarney, além de enfrentar esse problema político, né, de ter que, o pessoal, ter que agradar o pessoal, o Sarney ainda sofre com uma crise econômica sem precedente deixado pelo governo militar, gente. A gente não pode esquecer que o governo militar na década de 80 foi um desastre, né? No final, desculpa, até o final da década de 70, né? Década de 70. Se os militares conseguiram com o milagre econômico fazer o país crescer muito, depois do milagre econômico veio um desastre para a situação econômica do Brasil. Aí, gente, essa aula vai ter umas coisas meio chatas, porque eu vou falar muito de coisa, como posso dizer, dados factuais. Então, por exemplo, vou falar agora sobre a situação de crise econômica do governo Sarney. O nível de desemprego era absurdo, beleza. A moeda estava absurdamente valorizada. Os salários estavam achatados, ou seja, pequenos, os salários não cresciam, o poder de compra do salário era baixo, o poder de compra da sociedade era pequeno, havia taxas sem precedentes de violência, é óbvio, né? Quanto maior problemas sociais, maiores problemas econômicos, maiores são as taxas de violência. Diferente do que aquele seu amigo chato reaça fala, ai, é bandido porque quer? Não, não é bem assim não. Quando você não tem opção de vida, você ir para a bandidagem é muito mais fácil, né? Havia, além disso, a taxa de inflação ao ano no país estava 250%. Você tem noção do que é isso? Com perspectiva de chegar a 1000%. 250%, imagine o seguinte, eu compro uma garrafinha d'água a R$2. No final do ano, ela vai estar custando exatamente 4. Ai, meu Deus, acho que eu vou falar merda. É 4,50? Quem melhor entende matemática aí? Se não for, foda-se, vai estar custando muito mais do dobro do valor, entendeu? É isso aí. Estou falando de coisas baratas, né? Agora tu imagina coisas cada vez mais caras, tipo TV, eletrodomésticos e por aí vai. Vamos lá. Além disso, crises econômicas do governo Sarney, sociais e políticas. Política já falei, na verdade, sociais. 25% dos habitantes do Brasil viviam em zonas rurais, que enquanto 75% viviam em zonas urbanas, né? Óbvio, né? No norte e nordeste, essa taxa ela ainda era maior, óbvio, né? A quantidade de pessoas vivendo na zona rural era muito maior do que a quantidade de pessoas que viviam em zonas urbanas. Aí você fala, professor, qual o problema disso? O problema disso é que a gente vive num mundo industrializado, a gente vive num mundo onde que as cidades deveriam ser maiores, né? Os campos menores, mas a população brasileira vivia muito ainda no campo nesse momento, beleza? E se você comparar esse dado, né, se no Nordeste a pessoa vivendo no campo era muito maior do que no Sudeste, isso é óbvio que vai levar a uma grande desigualdade social entre o Norte e o Sul brasileiro, né? O Sul ele ficava com maiores níveis de desenvolvimento econômico, enquanto que o Nordeste ficava com um desenvolvimento econômico bem menor, bem menos acentuado. E como vocês vão ver isso em geografia, gente, isso vai levar ao quê? A migração interna. A gente vai ter nesse momento, nessa década, né, início de década de 80, 90, uma grande vinda de pessoas dos estados do norte do Brasil, norte e nordeste, né, do Brasil para a região sudeste. A galera de Rio das Pedras é isso, né, gente? O Rio das Pedras nasce com essa galera que está vindo no Nordeste, principalmente, para cá, para o Rio de Janeiro, buscando emprego, porque a situação aqui, por mais que seja ruim, era menos pior. Talvez algum dos avós de vocês, pais não, né? Pais, de repente pais, mas avós provavelmente vieram nesse período, beleza?
Continuando, né? No Nordeste, as taxas de analfabetismo chegavam a 42,59, né? Contra 23% do Brasil e 14% para a região Sudeste. Ou seja, vocês percebam que a região Sudeste ela tem inumeramente, absurdamente, melhor dizendo, taxas de analfabetismo menores do que o Nordeste, menores até do que o próprio Brasil, no geral, né? Isso é bem surreal, né? E isso vai explicar muito como que a região Nordeste ela fica esquecida. Mais uma vez, lembrando, gente, já falei isso com vocês, a região Nordeste ela só vai voltar ao mapa brasileiro com o governo Lula, tá? Como eu já falei, a gente tem que falar as coisas que o cara fez de bom, e isso realmente fez de bom. E a concentração de renda, né, gente? No Nordeste, 29,98% recebiam menos de um salário mínimo, enquanto que a média nacional era 17% e no Sudeste era 13%. Por que eu estou falando tudo isso? Isso aqui é um grande cenário de crise econômica, mesmo na região Sudeste, é um absurdo esses números, mas pior ainda, esses números vão ser o que vão fazer uma grande migração da região Nordeste, Norte, né, principalmente Nordeste, para a região Sudeste, aqui Rio e São Paulo, né? São tudo dados, não tem muito o que explicar, é só vocês verem e entenderem. Crise econômica, migração, desigualdade social entre estados e por aí vai, beleza? Beleza. No plano econômico do Sarney, a primeira coisa que a gente tem que falar é do plano cruzado. O Sarney ele é responsável por vários planos econômicos, mas só dois vão para frente, que é o plano cruzado e o cruzado novo. Mas vamos falar do plano cruzado, né? E no ano de 1984, o Brasil conseguiu acumular cerca de 12% com exportações, principalmente por causa de exportações de produtos base, tá? Arroz, essas coisas assim do tipo. Isso foi suficiente para o Brasil não precisar pagar, né? Não precisar pegar empréstimos com a FMI para pagar dívida. Olha que louco. Se você pega empréstimos para pagar dívida, você só está gerando mais dívidas, né? Porém, apesar disso tudo, a inflação ela chegava a 215% ao ano, beleza? Aí o ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, presta atenção nesse nome, Francisco Dornelles, alguém já ouviu falar desse nome aí, gente? Escreve no chat aí, alguém já ouviu falar em Francisco Dornelles? Hein? Ninguém? Francisco Dornelles, é porque vocês não estavam acompanhando o Jornal Nacional, era o vice-governador do Witzel. Do Witzel? Não, calma aí, tô falando besteira? Eu acho que é do Witzel mesmo. Deixa eu ver se tô falando besteira. É isso mesmo. Do Witzel? Não, desculpa, tô falando besteira. Ele foi o vice-governador do Pezão. Do Pezão. Quando o Pezão foi preso, ele assumiu, né, como governador do estado do Rio de Janeiro. Ué? Ah, tá. Deixa. Quando o Pezão assumiu, quando o Pezão foi preso, ele assumiu como governador do estado do Rio de Janeiro. Pois é, tu vê como que o cara, né, tá na política já há um bom tempo. Beleza. Francisco Dornelles, nesse período, era o ministro da Fazenda. Aí ele faz uma política de austeridade. O que é uma política de austeridade? A gente já falei com vocês. Diminuir os gastos públicos, né? No caso, ele queria reduzir 10% dos gastos públicos, né? O objetivo era diminuir a inflação e ele consegue. Só que isso não agrada a cúpula do PMDB e ele é obrigado, né, o Sarney é obrigado a demitir o Dornelles e bota como substituto Dilson Funaro. Dilson Funaro foi o responsável pelo Plano Cruzado. Esse nome é importantíssimo, Dilson Funaro. E o Plano Cruzado? O que foi o Plano Cruzado? O Plano Cruzado substituía o cruzeiro, até então, né, a moeda
brasileira. E o cruzado era equivalente a 1.000 cruzeiros. Existe uma... Eu não entendo muito bem, gente, eu até peço perdão, eu tenho que estudar isso um pouquinho, nessa parte de economia é mais difícil. Qual é a diferença? Mas eu sei que simplifica a questão econômica. Mas fato é que, em vez de você usar 1.000 cruzeiros, você tem um cruzado agora, beleza? Os preços foram congelados durante um ano, preços dos produtos no geral. Os salários convertidos para a nova moeda, óbvio, né? E essa nova moeda, ela acaba surgindo forte, ou seja, ela vem com poder de compra maior, né? Por quê? Porque ela mantém o poder de compra brasileiro, né? Já que não tem aumento dos gastos, aumento dos produtos, na verdade, com base nos últimos meses, últimos 6 meses antes dela ser criada, beleza? E, para melhorar a renda do trabalhador, né, foi instituído abono salarial de 8%. Né? Só que, apesar dessas melhorias econômicas, o plano cruzado ele não, parece que deu certo, mas ele não vai dar muito certo, não. Por quê? O que acontece? O objetivo era congelar os preços, porque com a inflação, os preços de um dia para a noite custavam outra coisa. Existe uma ferramenta, hoje em dia no mercado não existe mais, não faz mais isso, que é para taguear os preços, né, para mudar os preços. Na época, existiam pessoas, funções específicas no mercado, que eram os remarcadores, eram pessoas que vinham lá e trocavam o preço dos produtos no meio do dia. Por quê? Porque no final do dia, o produto já estava dando outro valor, e valor muito diferente, beleza? Então, no Sarney, para ficar de olho nos mercados, principalmente nos mercados, né, se estavam mantendo o preço congelado ou não, o Sarney meio que conclama a população a ficar de olho e denunciar os mercados, os locais que por acaso estariam não cumprindo com a política de congelamento dos preços. Essa galera ficou chamada de fiscais do Sarney, tá? Bota isso aí, dá um destaquezinho a isso aí, tá? Fiscais do Sarney. É bem importantezinho saber, tá? Só ver o negócio aqui, só um minuto, gente. Tá, beleza. Desculpa, gente, estava vendo um negócio aqui de trabalho. Deixa eu voltar aqui. Tá, vamos lá. Então, foi o que eu falei. Apesar do plano cruzado ter dado certo a princípio, com o congelamento dos preços, com a diminuição do valor da moeda, né, com a simplificação do valor da moeda, apesar de tudo isso, os problemas realmente não foram atacados, né? Os problemas que levavam à inflação, e sim o final, que é o valor do preço dos negócios, não o que deixava o preço alto, né? Os aspectos conjurais que deixavam o preço alto, né? E óbvio, com a inflação crescendo, só que mascarada por causa do congelamento dos preços, o que vai acontecer, gente? Os produtos vão sumir. Por quê? Porque o mercado ele não vai ter mais dinheiro para comprar produto. Se você não lucra o suficiente do valor real do produto, logo você não vai ter dinheiro para comprar esse produto no final, né? Você vai estar tendo prejuízo. Então foi o que aconteceu. Os preços congelados, os produtos começaram a sumir dos mercados. E os mercados começaram a cobrar o ágio. O que é o ágio? É uma espécie de super cobrança. Tinha um preço lá no produto, que era congelado, e o mercado cobrava um X valor para garantir ele, beleza? Então, tipo assim, tem 2 arroz, né? dois sacos de arroz, então vai ficar muito mais caro. Quem quiser comprar, a lei da oferta e procura, vamos dizer assim. Só que a lei da oferta e procura não fala, professor, oferta e procura não existe hoje em dia? Não é oferta e procura. O mercado ele bota lá os produtos cujo valor são reais deles, né?
não pelo quanto que está sendo procurado. Ah, todo mundo quer miojo hoje, aí fudeu, o preço vai lá em cima. Não é assim. Mas naquela época eu acho que foi cobrado, beleza? Beleza. Para tentar reverter essa situação econômica com a alta taxa de inflação, congelamento de preços, produtos sumindo, tenta lançar-se em 87 o Plano Cruzado 2, beleza? A segunda versão, né? Só que não vai dar certo e, consequentemente, não vai para frente, né? Porque o Luiz Carlos Bresser Pereira acaba substituindo o Dilson Funaro e tenta novos congelamentos dos preços, beleza? Que é a ideia do Plano Cruzado 2. Só que, obviamente, esse novo congelamento não vai dar certo. Então, consequentemente, o Plano Cruzado não vai para frente, 2. Em 87, a inflação chega a 363% ao ano, né? E em janeiro de 88, Bresser é demitido, ou seja, ele fica nem um ano no comando do ministério, né? Vocês estão contando comigo, já foram aqui 4 a 3 meses da Fazenda. 4 a 3, né? E agora quem assume é Maílson da Nóbrega, né? Responsável pelo Plano Verão, que criou o Cruzado Novo. Aí sim a gente tem uma nova moeda, o Cruzado Novo. E mais congelamento de preços. É óbvio, né, gente? Congelamento de preços não dá certo. Beleza? O plano, ele acaba com o Cruzado Novo. Acaba com a correção monetária, propõe a privatização de diversas estatais e anuncia vários cortes nos gastos públicos, né? Com a exoneração de funcionários contratados nos últimos 5 anos, e os cortes não foram feitos, e os cortes acabam não sendo feitos, né? O plano fracassa e a inflação volta a disparar. Qual é a ideia aqui, né? Vocês percebam que o plano cruzado ele é feito só com congelamento de preços, mas o Brasil ele não gera receita para diminuir a inflação. Consequentemente, a inflação continua subindo por causa dos empréstimos e etc. E o plano cruzado ele vai por água abaixo, começa a sumir as coisas de prateleiras. Então, o que ele faz? Ele tenta, no Cruzado 2, aumentar o caixa brasileiro. Como? Corrigindo o valor do cruzado, né, para começar, propondo privatização. O que é privatizar? Você vender empresas do Estado e cortar os gastos dos funcionários públicos. Então, vou ter menos gastos, o Estado vai gastar menos dinheiro pagando salários. Só que os cortes acabam não sendo feitos e, consequentemente, o Plano Cruzado 2, né, o Plano Novo Cruzado vai por água abaixo e em 1989, né, a fevereiro de 1990, a inflação chega a 3.701% ao ano, beleza? Foi um pequeno espaço de tempo, né? Então, vocês percebam que o plano Sarney, desculpa, o governo Sarney, ele é marcado, o que a gente saber? O governo Sarney ele é marcado pela crise econômica gerada pelo governo militar para tentar resolver. Lança o plano cruzado, que congela os preços, criando uma coisa chamada Fiscais Sarney. Isso estou falando que vocês têm que saber. Esse congelamento não vai resolver o problema da inflação, logo os produtos vão acabar sumindo das prateleiras. O Sarney tenta, por vários outros tipos de plano, tentar reorganizar a economia, só que não vai dar certo. Ponto. É isso que vocês precisam saber sobre economia no governo Sarney. Beleza? Falando um resuminho para a gente fechar essa parte. Constituinte de 88 e eleições de 86, né? Vamos lá. As eleições de 86 foram marcadas por vitórias do PMDB em todos os estados. Só um estado, na verdade, que o PMDB não vai ganhar. Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei Sergipe, que é onde que o PFL, que é o partido do Sarney, né, o dissidente dos militares, acaba ganhando no Sergipe, beleza? Já na Câmara dos Deputados, o PMDB vai ganhar de lavada também, ele vai ter 53% dos mandatos, enquanto o PFL fica com 24%. Ou seja, gente, 77% da Câmara dos Deputados era a base do governo, beleza? No Senado, dos 49 mandatos, 38 ficaram com o PMDB. O PMDB era o grande partido na época, beleza? Em 86, finalmente,
o Congresso ganha poderes constituintes e, sob a liderança de Ulisses Guimarães, aquele que eu falei há pouco tempo atrás, líder do PMDB, começou-se a elaborar a nova Constituição, Constituição de 87, beleza? E aqui eu vou basicamente só ler, tá? Porque a gente vai falar sobre coisas da Constituição de 87. Constituição de 87 eu não botei aqui, mas é importantíssimo, tá? Escrevam aí. Constituição de 87 conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Porque prezava por todas as camadas sociais da sociedade e, mais do que isso, teve ampla participação nos setores civis do Brasil, beleza? E após 20 meses de Constituinte, em 88 é criada a nossa Constituição, a atual, a sexta Constituição republicana e a sétima brasileira, né? Contando com a de 84 com a monarquia, né? Beleza, ela tinha 245 artigos, vídeos de mudança, que não interessa muito não, que eu botei, mas foi só curiosidade, né? Aí sim, a nova carta, a nova Constituição, né? Garantia a independência entre os três poderes, substituía o antigo decreto-lei, né? O que o presidente no período militar botava e era assim, né? Por medida provisória. O que é medida provisória? Isso existe até hoje, gente. O presidente vai lá e sanciona ela como medida provisória. Ela tem que ser votada pelo Congresso para ser válida, mas até o Congresso votar, ela está funcionando. Eu acho que o período de 40 dias, né? Aqui está 30 dias, mas eu acho que hoje em dia é 40 dias. Restringiu o poder das Forças Armadas, né? Isso aqui é por causa da ditadura. Garantindo os poderes constitucionais. As Forças Armadas tinham apenas o objetivo de garantir os poderes constitucionais, ou seja, gente, a Força Armada não pode dar golpe hoje em dia. A Força Armada tem que garantir os poderes constitucionais. Tem certeza, ministro? Eu acho que são 40 dias e talvez possa ter uma prorrogação. Não tenho certeza não, hein? Mas pode ser, posso estar falando besteira. Enfim. Ou seja, hoje, a partir da Constituição de 88, as Forças Armadas elas têm poderes apenas de garantir os poderes constitucionais. Ou seja, não sei se alguém queira dar um golpe no Brasil, as Forças Armadas elas não devem interferir. E estabeleceu eleições devem ser diretas, né? Eu vou esquecer aqui o que eu botei, né? Corrija aí, eleições diretas. Até porque o Sarney, como vocês sabem, ele é eleito... Sarney não, Tancredo é eleito indiretamente, né? Ele atribui eleições diretas. O poder do presidente, né? O presidente ele ficaria 4 anos no poder, exceto Sarney, né? Que já tinha entrado para ficar pelo mandato de 6 anos e foi reduzido para 5, beleza? Pela Constituição de 88. Aqui fica uma coisa bem curiosa, tá, gente? Curiosa não, mas uma observação. Ainda não tem reeleição. Eu já falei isso várias vezes com você. Reeleição é só com Fernando Henrique, tá? Aqui o presidente ele fica 4 anos, beijo e abraço depois. As relações trabalhistas, né? A Constituição de 88 vai determinar que a jornada de trabalho era de 44 horas semanais, estipulava o seguro-desemprego, ampliou a licença maternidade para 120 dias, concedeu a licença paternidade fixada mais tarde em 5 dias, hoje em dia é mais dias, né, a licença paternidade. Além disso, proibiu o Estado de ingerir sobre os sindicatos assegurando aos funcionários públicos o direito de se organizar em sindicatos e utilizar a greve como instrumento de negociação, né? A gente vê isso direto, por exemplo, a Caixa. Os únicos que não podem fazer greve são serviços essenciais e os militares. Procurou dificultar as demissões procurou determinar as demissões ao determinar o pagamento de multa de 40% sobre o valor total dos fundos de garantia, na FGTS, e na dispensa sem justa causa. Ou seja, se eu te demitir sem justa causa, hoje em dia, vocês pagam, o empregador tem que pagar um valor. Isso graças à Constituição de 88. E no curioso, isso aqui é bem legal, a Constituição de 88 ainda previa um plebiscito que foi realizado no dia 21 de abril de 93. Nela, perguntava o que a população queria para o Brasil, se era república, se era uma monarquia, tinha opção monarquia, olha que curioso. Até a família real fez campanha, né, para eles e tal.
família real, né? Queria um parlamentarismo, etc. E o modo que a gente vive hoje em dia, né, uma república federalista, venceu. A cultura é bem interessante porque a gente estava falando isso na aula retrasada, né, que vocês fizeram aquele trabalhozinho que eu pedi para vocês, né? A década de 80 ela vai ser conhecida como uma década perdida. Por quê? Porque pela situação econômica que o Brasil vivia, durante os anos 80 era tipo assim, o Brasil não avançou em nada, beleza? Só que no quesito cultural, né? No quesito cultural, a década de 70 vai ter bandas emblemáticas surgindo, né? Eu botei várias aqui como exemplo, Legião Urbana, que a gente falou, Titã, Tabaramba, Sucesso, Engenheiros do Havaí, RPM, o Traje a Rigor, que hoje em dia é de extrema-direita, o Ira, Pica, Barão Vermelho, né? Com Cazuza, Capital Inicial, até hoje aí, do caralho, não sei o que, por aí vai, né, gente? Biquíni Cavadão. Só que existe uma curiosidade, né? Que a gente falou sobre as letras que eram bem emblemáticas e bem combativas, né? Só que essa geração da música era muito criticada naquela época. Na verdade, muito criticada não. Tinha uma crítica muito forte naquela época por uma outra parte, por um outro grupo, que criticava eles de não usarem as músicas para poder buscar anseios da juventude, né? Lembrando que a gente vivia um momento de contracultura, que era contra o sistema que ali vivia no mundo todo, né? Mais do que isso, né? A gente vivia num mundo onde que o capitalismo venceu o comunismo, então a ideia do liberalismo está muito presente. Então essas bandas, no geral, elas são contrárias aos sistemas que se botaram agora no poder, né? Então, em vez de pedirem coisas para a juventude em si, elas se preocupavam muito mais em criticar o governo, só criticar, em vez de buscar algo que ela queira em si. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer meio claro. Então tinha assim a sua crítica social. A única diferença é que essa crítica social talvez não era uma crítica construtiva, vamos dizer assim, né? Era só uma crítica mesmo, né? A geração foi conhecida como geração Coca-Cola, né? Batizada por causa do Renato Russo, né? Sobre política externa, né? Aqui vem umas coisas bem curiosas, beleza? Até o governo Figueiredo, né? No governo Figueiredo, na verdade, se estabeleceu o chamado pragmatismo político, né? O que isso quer dizer, né? O governo militar ele adotava uma política onde que ele buscava parceiros econômicos em países como, por exemplo, a China, mesmo sendo comunista, né? Continuando essa ideia de buscar novos parceiros fora de União Soviética, União Soviética não existe mais, né? Mas fora de grandes blocos, buscar outros parceiros independentes. Em 85, o governo Sarney ele assina a Declaração de Iguaçu. A Declaração de Iguaçu é um acordo econômico entre Brasil e Argentina que vai ser o futuro Mercosul, gente. Isso que eu quis dizer, é uma continuação do pragmatismo político, você buscar parceiros econômicos fora do eixo econômico mundial, que naquele momento era Inglaterra e Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Já que o comunismo caiu, o comunismo da União Soviética caiu. Além disso, o Sarney ele almejava, né, um desenvolvimento econômico dentro do Brasil no setor tecnológico. Então, o Sarney ele cria um protecionismo no setor tecnológico na informática brasileira. Aí você fala, para que, professor? Para a gente comprar produto já positivo? Pois é, né? O Sarney ele era uma pessoa nesse sentido, né? Ele tinha um bom coração, mas não deu muito certo. O Brasil até hoje, em questão de informática, é uma negação, né? No dia 25 de junho de 86, o governo brasileiro reata relações com Cuba. Você pode ver o que é bem curioso, né? É tudo na ideia do pragmatismo político do governo militar. É uma continuidade da questão da política externa do governo militar. Você buscar parceiros econômicos, independente de quem seja, fora do eixo principal da economia mundial, né? E de quebra com Cuba,
o Brasil ele podia apoiar livremente, sem tipo assim, já estou apoiando Cuba mesmo, então vamos lá. Acaba apoiando o MPLA. O que é o MPLA? É um movimento na Angola de esquerda, apoiado pelos países de esquerda, né? Pelos países comunistas, na verdade, que conseguiu a independência da Angola e nesse momento lutava contra movimentos, se não me engano, ANLA, não. Esqueci o nome. Mas lutava contra movimentos de direita, né, a extrema-direita, inclusive, apoiados pelos Estados Unidos. Então, o Brasil ele apoiou um movimento de esquerda que era contrário a um movimento que era apoiado pelos Estados Unidos, beleza? Além disso, o Brasil ainda vai apoiar o fim do apartheid na África do Sul. O Brasil, com o governo Sarney, ele teve grandes avanços políticos externamente. Essa que é a verdade. Além disso, o Sarney ele é responsável por uma aproximação da África lusofona. O que é isso? É a África que fala português, beleza? Sendo que, com essa aproximação, ele consegue que na ONU a aprovação da resolução 41/11, né, de 86, transformando o Atlântico Sul, o oceano, né, do Atlântico Sul, em zona de paz e cooperação entre os dois continentes, né, entre o continente da América do Sul e o continente da África. E em 89, ele promove o grande encontro de chefes de Estado de língua oficial portuguesa no Maranhão, São Luís, onde que é criado o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Tudo isso aqui é uma questão de proximidade de outros países fora os Estados Unidos. Então, o que a gente precisa saber sobre o governo Sarney? Resumindo aqui, porque essa aula é uma aula meio chata porque é muito dados, né? Bom, já resumi a questão econômica, né? Não, resumi a questão econômica, a questão social, uma bosta pela situação de crise econômica no Brasil e desigualdade social entre os estados, né? Acho que eu deixei isso bem claro. A questão cultural, a gente tem muitas bandas surgindo contra o sistema de governo, né? Contra toda a situação que o Brasil vivia, né? No momento. Você pode ver, a geração Coca-Cola é uma clara crítica ao imperialismo americano, né? Clara, né? E sobre política externa, a continuação do pragmatismo político, que é a ideia de buscar parceiros econômicos, seja lá em qual país for, e mais do que isso, o Brasil adotando políticas internacionais humanitárias, que é apoiando um governo de esquerda, né? Não que o governo de esquerda sejam humanitários, mas era o governo legítimo até então na Angola, né? E o outro governo era o outro partido que tentava tomar o poder era um partido que praticava terrorismo, tá? Se vocês verem os filmes, e agora fugiu o nome do filme, mas filme sobre a guerra civil na Angola é triste, beleza? O governo Sarney busca parceiros econômicos na América do Sul, que vai fazer o futuro Mercosul, e a aproximação dos países de língua portuguesa e, por fim, o ser contrário ao apartheid. Então, é bem interessante na questão social. O único problema é que na questão econômica e social o Brasil se ferrou, beleza? Alguma dúvida, gente? Beleza, gente. Então a gente termina a aula que vem terça-feira, beleza? Falou, beijos, beijos, tchau, tchau. Eu acho uma aula chata, Vinícius, na verdade, porque é muito técnica, né? Não é muito técnica, é muito. Não tem muito o que falar. Se eu fosse falar assim, o resumão, eu acabaria muito rápido, mas eu queria mostrar para vocês
visualizarem como é que era economicamente. Vou assim, eu só devo postar na segunda-feira, tá? Eu vou postar todos. Vou sim, desculpa, eu que tô atrasado mesmo. É que hoje eu vou sair, aí no final de semana eu não vou estar em casa.